homem rico, prestes a se casar com sua amada, abandona a noiva uma semana antes do grande dia, acreditando em uma traição baseada em uma carta falsa. Anos depois, ele a reencontra, agora com 3 filhos pequenos. As emoções de ambos, marcadas pelo passado, são reavivadas, mas segredos e mágoas ainda pairam entre eles. A chuva fina escorria pelas janelas da suíte do hotel enquanto Nanda encarava seu reflexo no espelho. O vestido de noiva pendia no armário como um lembrete cruel do que estava prestes a acontecer, ou melhor, do que não aconteceria. O celular em sua mão tremia junto com seus dedos. O nome de Leonardo brilhava na tela, mas a ligação tinha sido curta, fria e devastadora. Eu não posso, Nanda. Não estou pronto para o casamento. Preciso de um tempo para pensar, disse ele, com a voz tensa e distante. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpa, apenas um fim seco e inesperado. Nanda sentiu o mundo desabar sob seus pés. Seu coração, antes cheio de planos e sonhos, agora estava estilhaçado em 1000 pedaços. Como você pôde? Sussurrou, sentindo as lágrimas quentes deslizarem pelo rosto. A notícia se espalhou rápido. Os convidados, perplexos, começaram a deixar o salão de festa reservado com meses de antecedência. A mãe de Nanda, Sandra, tentou consolá-la, mas Nanda não ouvia nada além do eco daquelas palavras cruéis. Ele é um covarde, minha filha. Mas você vai superar, disse Sandra, abraçando-a com força. Mas superar parecia impossível. Como esquecer o homem que lhe prometeu um futuro juntos? O homem com quem ela sonhava construir uma família. Nanda estava sentada em meio a caixas espalhadas pelo apartamento. O vestido de noiva, ainda intocado, foi jogado de qualquer jeito sobre o sofá. Seu celular vibrava sem parar, mensagens de amigos, de conhecidos e de Leonardo. Ele tinha tentado ligar várias vezes desde aquele dia, mas ela não atendeu. O que ele poderia dizer? Que estava arrependido. Que tinha agido por impulso. As palavras já não bastavam. No entanto, uma mensagem chamou sua atenção. Leonardo, eu sinto muito. Não quis te magoar. Espero que um dia você possa me perdoar. Nanda olhou para a tela, o peito apertado. Não respondeu. Não havia mais o que dizer. Os dias se tornaram semanas, e as semanas, meses. Cansada de reviver a dor do abandono, Nanda tomou uma decisão: iria recomeçar longe de tudo que a lembrava de Leonardo. Preciso de um novo começo, mãe. Eu vou embora. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. Sandra, com o olhar triste, segurou as mãos da filha. Se isso vai te ajudar a encontrar paz, eu te apoio. Mas lembra, minha filha, fugir da dor não a faz desaparecer. Nanda assentiu, sabendo que sua mãe tinha razão. Ainda assim, era um passo necessário. Deixando o apartamento vazio e o passado para trás, Nanda seguiu em frente, carregando apenas as cicatrizes de um amor interrompido. Não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: jamais deixaria que alguém destruísse seu coração daquela forma novamente. O sol da nova cidade iluminava as ruas movimentadas, mas dentro de Nanda ainda havia sombras. Fazia quase 3 anos desde que ela deixou tudo para trás, sua antiga vida, seus sonhos e Leonardo. Agora, era apenas Nanda, sem rótulos, sem passado. Apenas uma mulher tentando se reconstruir. O escritório da revista onde trabalhava estava cheio de vozes e cliques de teclados. Nanda, sentada em sua mesa, revisava o artigo que escrevia sobre empreendedorismo feminino. Nanda, você é incrível, disse Marta, sua colega e nova amiga. Em 3 meses você já é a estrela da redação. Nanda sorriu, modesta. Obrigada, Marta. Trabalhar tem sido terapêutico. Marta arqueou uma sobrancelha, divertida. E a vida além do trabalho? Já deixou alguém entrar nesse coração? Nanda desviou o olhar para a tela, seu sorriso sumindo.
Não estou procurando isso agora, Marta soltou um suspiro leve. Só não se feche para sempre. Às vezes, o que menos esperamos é o que mais precisamos. À noite, Nanda voltou para seu pequeno apartamento. Não era grande, mas era seu. Aconchegante, decorado com suas plantas e livros, seu verdadeiro refúgio. Ela preparava um chá quando o celular vibrou. Uma notificação, memórias, há 3 anos, era uma foto dela e de Leonardo, tirada poucos dias antes do casamento que nunca aconteceu. Seu peito apertou, mas ela não chorou. Já havia derramado lágrimas demais. Apenas murmurou: eu sobrevivi sem você, Leonardo, e vou continuar assim. Na manhã seguinte, durante o intervalo no trabalho, Nanda estava ao telefone com sua mãe, Sandra. Mãe, eu estou bem, sério. O trabalho vai ótimo, e de repente, a voz da mãe ficou hesitante. Querida, eu não sei se deveria dizer, mas o que foi, mãe? Leonardo esteve aqui e ele perguntou de você. O coração de Nanda quase parou. O quê? Por quê? Disse que estava a trabalho na sua cidade e queria saber se você estava bem. Eu não contei nada, mas acho que ele vai te procurar. Não acredito depois de todo esse tempo? Ele parece mudado, querida. Nanda sentiu uma mistura de raiva e nervosismo. Se ele me procurar, não sei se quero ouvir o que tem a dizer. Apenas ouça seu coração. 3 dias depois, enquanto Nanda saía da redação, ouviu uma voz familiar: Nanda. Ela parou, sentindo o tempo congelar. Virou-se lentamente e lá estava ele. Leonardo, com um terno impecável, mas com o olhar marcado por algo que ela não esperava: arrependimento. Oi, disse ele, a voz baixa, quase incerta. Ela cruzou os braços, tentando manter a firmeza. O que você está fazendo aqui, Leonardo? Ele respirou fundo. Estou aqui a trabalho, mas soube que você estava aqui e precisava te ver. Ver o quê? O que restou depois do que você fez? Eu sei que fui um covarde. E não espero que você me perdoe. Mas eu precisava te dizer que sinto muito. De verdade. Nanda sentiu o coração disparar. Havia esperado anos por aquele pedido e, ainda assim, ele parecia vazio diante de tudo que ela viveu sozinha. Leonardo, não sei o que você espera dessa conversa. O tempo passou. Eu mudei. E você? Ela parou, avaliando. Não sei se você mudou. Ele a olhou com intensidade. Eu não espero nada, só queria dizer que lamento por tudo. Nanda ficou em silêncio. Não tinha mais lágrimas. Não tinha mais raiva. Só um vazio estranho. Você não devia ter vindo. Disse por fim, com a voz firme. Porque a Nanda que você conhecia ficou no passado. Ela se virou e entrou no carro, deixando-o para trás. Mas, enquanto dirigia, as mãos tremiam no volante. O passado havia voltado, mas não era mais ela quem fugiria. A noite caiu sobre a cidade, mas o turbilhão de pensamentos em Nanda impedia qualquer descanso. O reencontro com Leonardo havia desenterrado sentimentos que ela acreditava ter enterrado para sempre. Havia raiva, sim, mas também uma inquietação que a deixava vulnerável. Sentada no sofá, com uma xícara de chá nas mãos, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Leonardo: obrigado por me ouvir hoje, mesmo que tenha sido breve. Eu sei que não mereço seu tempo, mas se puder, me deixe explicar. Estarei no café da esquina amanhã, às 15 horas. Se não aparecer, eu entenderei. Cuide-se. Nanda encarou a tela. Seu primeiro impulso foi apagar a mensagem. Mas, em vez disso, bloqueou o celular e soltou um suspiro longo. Por que ele reapareceu agora? Murmurou. No dia seguinte, Nanda não parava de olhar o relógio. Quando os ponteiros marcaram 14h50, seu coração estava acelerado. Eu não preciso ir. Não devo nada a ele. Disse a si mesma. Mas suas pernas a conduziram até o café.
Ela parou na calçada. O vidro mostrava Leonardo sentado, mexendo distraído no celular. Por um momento, pensou em dar meia volta, mas, antes que pudesse decidir, ele a viu. Ele levantou-se imediatamente, surpreso e esperançoso. Nanda, você veio. Nem sei por que estou aqui. Respondeu, seca, puxando a cadeira. Leonardo pareceu nervoso, uma vulnerabilidade que ela jamais viu. Eu só queria te contar o que fiz naquela época. Ele parou, buscando palavras. Eu estava com medo. De não ser bom o bastante. De não ser o homem que você merecia. Nanda o encarou, os olhos firmes. E você achou que fugir era a solução? Que me abandonar sozinha seria melhor? Leonardo baixou o olhar. Não. Foi a pior decisão da minha vida. E eu pago por isso todos os dias. Ela ficou em silêncio. O peso daqueles anos estava ali, entre eles, invisível, mas esmagador. Eu não sei o que você espera agora, Leonardo. Disse, finalmente. Ele hesitou. Nada, eu só queria que você soubesse que eu nunca deixei de... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Nanda sentiu seu peito apertar. Eu preciso ir, disse, levantando-se. Não sei o que você busca com tudo isso, mas o tempo não volta. Ela virou-se para sair, mas a voz de Leonardo a alcançou. Eu só quero ser sincero, coisa que não fui quando devia. Nanda parou por um instante, mas seguiu seu caminho. 2 dias depois, Nanda estava em casa, organizando alguns papéis, quando ouviu a campainha. Quem será? Perguntou, limpando as mãos no pano. Ao abrir a porta, seu coração quase parou. Leonardo? O que você está fazendo aqui? Ele estava ali, segurando uma sacola com brinquedos? Desculpe aparecer assim, mas eu precisava ver você. E, ele parou ao ouvir uma risada infantil. Seu olhar desviou para dentro da casa. Nanda, quem está aí? Ela sentiu o sangue gelar. Isso não é da sua conta. Tentou fechar a porta, mas Leonardo a impediu gentilmente. Eu ouvi crianças? Ele deu um passo para o lado e, por um instante que pareceu uma eternidade, seus olhos encontraram a cena. 3 meninos idênticos, brincando com blocos coloridos no tapete da sala. Leonardo ficou imóvel. O mundo parou. Meu Deus, sussurrou, a voz falhando. Eles são meus? Nanda, com o rosto pálido, tentou manter o controle. Sim, Leonardo. Sua voz saiu firme, mas com um tremor. Eles são seus filhos. Trigêmeos. Leonardo recuou um passo, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Meus filhos? Repetiu, a voz embargada, os olhos arregalados. Nanda cruzou os braços, a dor e a raiva borbulhando. Eu descobri que estava grávida depois que você me deixou. Eu tentei te odiar. Mas eu nunca te procurei. Por que você escolheu ir embora, Leonardo? E eu escolhi seguir sozinha. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar. Eu não sabia. Nanda, seus olhos estavam marejados. 3 crianças? Como você conseguiu tudo sozinha? Com força. Com dor. E com amor. Respondeu, firme. Os pequenos, percebendo o estranho na porta, pararam de brincar. Um deles, o mais curioso, levantou-se e veio até Nanda, agarrando-se à sua perna. Mamãe, quem é ele? Perguntou com olhos grandes e inocentes. Leonardo sentiu seu coração partir. Ele tentou falar, mas a emoção o travou. Nanda abaixou-se, acariciando o cabelo do menino. É alguém do passado, meu amor. Respondeu, com a voz mais suave possível. Leonardo lutava contra as lágrimas. Nanda, eu perdi tanto, murmurou, a voz trêmula. Eu quero conhecê-los. Por favor. Ela o encarou,
Os olhos carregando anos de mágoa e proteção. Conhecer é fácil. Estar presente, Leonardo, é o que importa. Ele assentiu, com os olhos cheios de determinação e culpa. Eu quero, se você permitir. Nanda ficou em silêncio, o coração em guerra. Parte dela queria proteger seus filhos da dor que ela conhecia tão bem. Outra parte via o homem diante dela, não o que abandonou, mas o que parecia arrependido. Isso, disse por fim, não será fácil. Não confio em você, Leonardo. Mas eles merecem conhecer o pai. Os olhos de Leonardo se encheram de esperança. Obrigado, Nanda. Eu não vou decepcionar vocês. A sala estava em silêncio, quebrado apenas pelo som suave das peças de brinquedo sendo empilhadas. Leonardo sentia o peso da descoberta como uma avalanche. 3 filhos. 3 anos perdidos. Ele ainda estava de joelhos quando um dos meninos, o mais curioso, puxou seu paletó com pequenas mãos. Você é amigo da mamãe? Perguntou com a voz doce. Leonardo sentiu a garganta apertar. Eu espero ser. Respondeu, com um sorriso trêmulo. E você como se chama? Eu sou o Lucas. Disse o pequeno, orgulhoso. Nisso, os outros 2 meninos se aproximaram, intrigados. Esse é o Mateus, apontou o Lucas, e esse é o Gabriel. A mamãe diz que somos 3 estrelinhas. Leonardo engoliu em seco, sentindo o coração despedaçar e, ao mesmo tempo, se aquecer. Estrelinhas, murmurou, emocionado. E vocês são as mais lindas que eu já vi. Nanda observava a cena de longe, braços cruzados, uma tempestade de sentimentos no peito. Nanda, disse Leonardo, levantando-se, a voz carregada de emoção. Eu não sei como posso recuperar o tempo perdido, mas quero tentar. Ela estreitou os olhos. Tentar? E o que acontece quando as coisas ficarem difíceis, Leonardo? Você vai fugir de novo? Ele balançou a cabeça, determinado. Não. Nunca mais. Eu sei que nada que eu diga apaga o passado. Mas eu quero ser o pai que eles merecem. E se você permitir, quero ser alguém em quem você possa confiar. Nanda sentiu as palavras, mas não podia simplesmente ceder. Palavras não significam nada sem ações. Disse, firme. Se você quiser fazer parte da vida deles, terá que provar isso dia após dia. Leonardo assentiu, sem hesitar. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Nos dias que se seguiram, Leonardo começou a frequentar a casa, primeiro, como um visitante sob o olhar atento de Nanda. Ele lia histórias para os meninos, brincava com eles e até aprendeu a preparar papinhas sob a vigilância criteriosa de Lucas, que insistia em ser o chefe de cozinha. Mais cenoura, papai. Disse Lucas, soltando o título sem perceber. Leonardo parou, surpreso, o coração quase saltando. Do que você me chamou? Perguntou, com a voz tremendo. Lucas sorriu, inocente, papai. Repetiu alegremente. É assim que você quer ser chamado, né? Leonardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. É, respondeu, a voz embargada, é tudo que eu mais quero. Nanda, que observava da porta, sentiu o coração apertar. Havia tanto medo, mas também uma ponta de esperança. Certa noite, depois que os meninos adormeceram, Nanda e Leonardo ficaram na sala. O silêncio era denso, cheio de palavras não ditas. Por que você realmente voltou, Leonardo? Perguntou ela, quebrando o gelo. Não foi coincidência, foi. Ele respirou fundo. Não, confessou. Eu soube pela sua mãe que você estava aqui. Mas, Nanda, eu juro, eu não sabia sobre os meninos. Eu voltei porque nunca te esqueci. E porque, ele parou, vulnerável, viver sem você foi a maior punição que eu já senti. Nanda abaixou o olhar, lutando com seus próprios sentimentos. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Não sei se algum dia, Leonardo a interrompeu suavemente, eu entendo.
E não estou pedindo que você confie, apenas que me deixe provar que eu sou alguém em quem você pode confiar. Um sábado, enquanto Leonardo levava os meninos ao parque, Nanda sentiu o telefone vibrar. Era uma mensagem de Marta: vi você com ele, cuidado, amiga. Homens que fogem uma vez podem fugir de novo. As palavras ecoaram em sua mente. A mágoa do passado ainda era uma cicatriz viva. Mais tarde, ao ver Leonardo sentado na grama, com os trigêmeos gargalhando enquanto ele fazia aviãozinho, Nanda sentiu algo diferente, uma pontada de paz. Eles gostam de você, disse, quando ele voltou. Leonardo, suado e sorridente, respondeu: eu amo esses meninos. E seus olhos encontraram os dela: e sempre amei você. Naquela noite, Nanda olhou para os trigêmeos dormindo. Lucas murmurava baixinho. Papai brincou muito, ela sentiu os olhos arderem. O homem que a magoou estava mudado, mas seu coração ainda estava dividido entre o passado doloroso e o presente inesperado. Nanda fechou os olhos e sussurrou: e agora o que faço com o que sinto? A manhã estava fria, mas o coração de Nanda ardia em conflito. Desde que Leonardo reapareceu, sua vida se tornou um vendaval de emoções. Seus filhos, seus maiores tesouros, haviam abraçado aquele homem como pai sem hesitar. Mas e ela? Nanda estava na cozinha, terminando de preparar o café, quando Leonardo entrou, com Gabriel no colo e os outros dois, Lucas e Mateus, agarrados às suas pernas. Bom dia, Nanda, disse Leonardo, com um sorriso suave. Bom dia, respondeu ela, tentando esconder a confusão interna. Lucas, sempre o porta-voz do trio, apontou com entusiasmo: mamãe, o papai prometeu levar a gente no zoológico. Podemos? Podemos? Nanda congelou ao ouvir a palavra papai. Ainda era estranho, mas natural. Se ele prometeu, quem sou eu para dizer não? Respondeu, olhando rapidamente para Leonardo, que retribuiu com um olhar de gratidão. Após o passeio, enquanto as crianças dormiam exaustas, Nanda e Leonardo ficaram na varanda. O silêncio era denso, mas cheio de perguntas não ditas. Por que você nunca voltou antes? Perguntou Nanda de repente, quebrando o silêncio. Por que desaparecer por 3 anos sem uma palavra? Leonardo desviou o olhar, o maxilar tenso. Nanda, eu não fui só covarde. Eu fui enganado. Ela franziu a testa. Enganado? O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo, como se cada palavra custasse. Depois que eu terminei, recebi uma carta. Uma prova em dizendo que você estava com outro homem. Que nunca tinha me amado. Nanda ficou boquiaberta. O quê? Eu não queria acreditar. Mas estava machucado. Confuso. E em vez de te confrontar, eu fugi. Como um idiota. A respiração de Nanda acelerou, o coração disparado. Quem mandou isso, Leonardo? Ele balançou a cabeça. Eu não sabia. A carta não tinha assinatura. Mas, ele hesitou, a voz amarga era da sua família. Eu descobri recentemente que foi seu pai. O Augusto. Nanda sentiu o chão sumir. Meu pai. Sua voz saiu como um sussurro cortante. Não é possível, Leonardo continuou, com dor nos olhos. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu confrontei um antigo advogado dele, e ele confirmou. Seu pai queria se livrar de mim. Ele achava que eu não era digno de você. Que eu destruiria seu futuro. Nanda sentiu a raiva queimando dentro dela. E você acreditou nele? Em vez de vir até mim? Eu sei. Eu sei, Leonardo passou a mão pelo rosto, frustrado. Eu cometi o pior erro da minha vida. Eu devia ter confiado em você, em nós. E por isso perdi 3 anos da vida dos nossos filhos. E quase de você. Os olhos de Nanda estavam cheios de lágrimas, de dor, de raiva, de traição. Eu não acredito que ele, sua voz falhou. Ele destruiu nossa vida.
Nanda se afastou, tentando conter as lágrimas, mas Leonardo a seguiu. Nanda, sua voz era suave, cheia de arrependimento. Eu não espero que você me perdoe agora. Eu só queria que você soubesse a verdade. Porque você merece isso. Ela se virou, os olhos brilhando com dor. A verdade veio tarde, Leonardo. Muito tarde. Ele assentiu, a dor estampada no rosto. Eu sei, mas eu te amo. Eu nunca deixei de te amar. O silêncio caiu entre eles, pesado e cheio de sentimentos confusos. Eu preciso de tempo. Disse Nanda, a voz trêmula. E preciso falar com meu pai. No dia seguinte, Nanda foi até a casa de Augusto, o pai que agora carregava um peso de desconfiança em seus olhos. Pai, eu quero a verdade. Disse, sem rodeios. Augusto, surpreso, tentou se manter firme. Que verdade, Nanda? Você separou Leonardo de mim? A voz dela tremeu, mas estava afiada como uma lâmina. O olhar de Augusto vacilou. Eu fiz o que era melhor para você. Ele não era bom o suficiente. Eu queria proteger você. Proteger? Nanda gritou, o rosto em fúria. Você destruiu a minha vida. Tirou de mim a chance de uma família. Ele não era confiável. Tentou justificar Augusto. E veja. Ele te deixou. Por que você o manipulou? Respondeu ela, com os olhos cheios de mágoa. Mas ele voltou. E eu tenho 3 filhos, pai. 3. Que passaram 3 anos sem o pai por sua causa. O rosto de Augusto empalideceu. Você só pensou em você. De volta para casa, Nanda encontrou Leonardo brincando com os trigêmeos. A cena, tão simples e pura, fez seu coração vacilar. Leonardo percebeu sua presença e se levantou, incerto. Nanda? Ela o encarou, ainda ferida, mas havia algo mais. Eu falei com ele. Meu pai. A voz saiu quebrada. E era a verdade. Tudo. Leonardo fechou os olhos, como se aquela confirmação trouxesse mais dor que alívio. Nanda, eu não sei, ela o interrompeu, a voz frágil, se consigo esquecer tudo isso. Mas, ela olhou para as crianças, que riam inocentes, eles merecem o pai que você está tentando ser. Leonardo se aproximou, com cautela. Eu não estou pedindo que você esqueça. Só que me deixe tentar reconstruir o que destruí. Um longo silêncio. Então, com um fio de esperança nos olhos, Nanda murmurou. Tente por eles. Leonardo, emocionado, assentiu. Por eles e por você, sempre. O silêncio na casa era pesado. Nanda se sentou na mesa da cozinha, observando os trigêmeos brincando no jardim. O vento suave balançava as árvores, mas dentro dela, tudo parecia estagnado. Leonardo estava na sala, tentando encontrar uma forma de reconquistar o que foi perdido, mas Nanda não sabia se estava pronta para abrir o coração novamente. Os meninos corriam atrás de uma bola, rindo. Lucas, sempre o mais animado, gritou, papai, vem jogar com a gente. Nanda olhou para Leonardo, que estava na porta da sala, hesitante. Seus olhos refletiam a mistura de arrependimento e esperança. Vai, Leonardo. Eles estão esperando. Ela disse, tentando esconder a tensão em sua voz. Ele hesitou por um momento, depois sorriu, e foi até o jardim, onde os meninos estavam. Ela o observava com uma sensação de dúvida. Como ele poderia ser o homem que ela um dia amou, depois de tanto tempo e dor? Mas, ao vê-lo brincando com as crianças, algo dentro dela se moveu. Era difícil ignorar a conexão que ele estava tentando criar com os filhos. Enquanto Leonardo e os trigêmeos jogavam, Nanda permaneceu na cozinha, perdida em seus pensamentos. A manhã havia passado lentamente, e agora ela se perguntava se poderia realmente acreditar nele novamente. O quanto ele mudou. O quanto ela ainda podia confiar em suas promessas.
Ela se lembrou da conversa com seu pai, da raiva e da sensação de traição. Aquele homem que ela havia respeitado e amado como figura de autoridade tinha feito algo terrível, algo irreparável. Mas o que fazer agora? O que era o certo? O som das risadas das crianças interrompeu seus pensamentos. Nanda levantou-se de repente, sentindo um impulso de ir até lá. Quando ela chegou ao jardim, o cenário era tocante. Leonardo estava sentado na grama, com Gabriel em seu colo, enquanto Lucas e Mateus estavam ao seu redor, tentando fazer uma pirâmide humana. A felicidade nos olhos dos meninos era algo que Nanda não podia ignorar. Ela se aproximou, tentando esconder o sorriso que estava prestes a surgir. Está se saindo bem com os meninos, Leonardo. Disse, com uma leve ironia, tentando disfarçar a emoção que começava a surgir. Ele olhou para ela, sorrindo sinceramente. Eles são incríveis, Nanda. Você fez um trabalho maravilhoso. Ele levantou Gabriel no ar, fazendo o menino rir. Eu estou apenas tentando ser o melhor pai que eu posso ser. Nanda sentiu um aperto no peito. Ver Leonardo tão envolvido, tão presente, despertava sentimentos conflitantes. Ela queria acreditar, mas a dor do passado ainda estava viva dentro dela. Você está fazendo um bom trabalho, disse ela, tentando não demonstrar o que estava sentindo. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Nanda e Leonardo ficaram na sala. O ambiente estava tranquilo, mas a tensão entre eles era palpável. Nanda, precisamos conversar, disse Leonardo, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Eu sei que eu te machuquei. E não importa o quanto eu tente, as palavras nunca vão ser suficientes para justificar o que fiz. Ele começou, com a voz cheia de arrependimento. Eu errei, Nanda. Errei de uma maneira que nem eu consigo entender, mas estou aqui, agora, porque eu quero te mostrar que posso ser o homem que você merece. O pai que eles merecem. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não sei se posso voltar a confiar em você. Sua voz falhou. Eu sei que você está tentando, mas e se tudo isso for temporário? E se, em algum momento, você desistir de novo? Leonardo se aproximou lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse afastá-la. Eu não vou desistir, disse, com firmeza. Eu sei que as palavras não vão curar o que aconteceu, mas eu vou lutar todos os dias para provar que posso ser confiável. Para você. Para os nossos filhos. Eu amo vocês, Nanda. E vou provar isso a cada momento, a cada dia. Ela fechou os olhos, absorvendo suas palavras. O que ele dizia parecia sincero, mas a dor do passado não se dissipava facilmente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a noite silenciosa lá fora. Eu quero acreditar em você, disse ela, sua voz suave, mas cheia de insegurança. Mas a ferida que você deixou, ela ainda está aberta. Leonardo a observou, sem saber como aliviar a dor que ele mesmo causou. Mas ele sabia que o tempo e a paciência seriam suas armas. Eu entendo, disse, com a voz baixa. E eu vou esperar o tempo que for necessário. Porque o que eu mais quero é fazer parte da sua vida novamente. E, mais importante ainda, ser parte da vida dos nossos filhos. Ela olhou para ele, a sinceridade em seus olhos. Talvez, apenas talvez, ele estivesse dizendo a verdade. Eu vou precisar de tempo, respondeu Nanda, com um suspiro. Mas talvez possamos começar de novo. Como amigos. Como pais. E quem sabe no futuro, as coisas mudem. Leonardo sorriu, aliviado. Eu aceito isso, Nanda. E vou fazer tudo ao meu alcance para que esse futuro chegue. Nos dias que se seguiram, Leonardo continuou a mostrar que estava comprometido com sua mudança. Ele não se limitou apenas a palavras. Estava presente, dedicado e disposto a fazer os sacrifícios necessários para reconquistar Nanda e seus filhos.
Nanda, por sua vez, observava de perto, tentando perceber se as ações dele correspondiam às suas promessas. Apesar da dúvida ainda presente, algo começou a crescer dentro dela. Uma semente de esperança, de possibilidade. Afinal, o que mais ela poderia fazer, além de permitir que as coisas acontecessem no seu tempo? O sol nascia tímido naquele domingo, iluminando suavemente a casa de Nanda. O aroma do café fresco preenchia o ar, e o som das crianças correndo pela casa era como uma melodia alegre. Nanda observava tudo da janela da cozinha, os olhos focados em suas 3 preciosidades brincando no jardim, enquanto Leonardo jogava futebol com eles. Aos poucos, a dor do passado foi se dissipando, como uma neblina que lentamente se desfaz com a luz do dia. Nanda não conseguia negar que sua vida estava se tornando algo que ela sempre desejou, mas nunca imaginou que teria, uma verdadeira família. Leonardo se aproximou da janela com Gabriel nos braços, com um sorriso genuíno no rosto. "Bom dia", disse ele, com voz suave, colocando Gabriel no chão, que imediatamente correu para se juntar aos irmãos. Nanda sorriu, sem palavras no início. Ela estava em paz, algo que não sentia há tanto tempo. Ela se sentou à mesa e observou os meninos brincando. "Eles são tão felizes", comentou ela, a voz cheia de afeto. "Eles são incríveis. Eu não posso acreditar como o tempo passou", Leonardo disse, se sentando ao lado dela. "E o mais incrível é ver como tudo está começando a se encaixar novamente." Nanda olhou, as palavras que ele dizia tocando seu coração. Leonardo estava sendo o homem que ela sempre soube que ele poderia ser. E, mais importante, ele estava sendo o pai que seus filhos precisavam. "Eu vejo isso. Vejo você tentando, fazendo tudo para nos mostrar que pode ser diferente." Ela sorriu, um sorriso sincero, mas com um toque de melancolia. "E você está conseguindo." Leonardo pegou sua mão, apertando-a suavemente. "Eu sei que não é fácil. Sei que ainda temos muito para reconstruir, mas eu estou aqui para isso, Nanda. Eu nunca mais vou te deixar sozinha. Não agora, não mais." A sinceridade nas palavras dele era inegável. Nanda sentiu o peso de sua decisão aliviada, mas ainda havia uma parte dela que temia se entregar por completo. "Eu só quero que nossos filhos cresçam em um lar onde o amor seja real, Leonardo. Onde eles vejam que a família é mais do que apenas laços de sangue. Eu quero que eles saibam que, apesar de tudo, nós conseguimos superar o que nos separou." Ele assentiu, compreendendo a profundidade de suas palavras. "Eu entendo. E eu vou me esforçar ao máximo para que eles saibam que, por mais que a vida nos tenha ensinado lições difíceis, o amor sempre prevalece." Durante os meses seguintes, a vida de Nanda e Leonardo seguiu por um novo caminho. A reconciliação que parecia impossível no começo foi acontecendo aos poucos. Era um processo lento, mas a cada dia a confiança deles se restaurava. Havia momentos de alegria simples, como os jantares em família, onde todos se reuniam à mesa. Os trigêmeos, agora com 3 anos, estavam começando a falar mais claramente, e suas personalidades estavam se formando. Lucas era o extrovertido, Mateus o pensativo, e Gabriel, o mais calmo, sempre ao lado de Leonardo. Certo sábado, Leonardo levou os meninos para o parque, enquanto Nanda aproveitava a manhã para relaxar em casa. Quando eles voltaram, a casa estava em um estado de caos adorável, brinquedos espalhados por toda parte, risos e gritos de felicidade, e Leonardo tentando manter tudo sob controle. "Eu acho que precisarei de um descanso depois disso", ele disse, exausto, mas sorrindo, enquanto sentava-se no sofá. Nanda o observava, rindo. "Você está ótimo com eles, sabia?" ela disse, com um brilho nos olhos. "Eles te adoram." "Eu sei", Leonardo sorriu, puxando Gabriel para seu colo. "Eles são o maior presente da minha vida." Nanda se aproximou e, em um impulso, sentou-se ao seu lado. Ela tocou sua mão, sentindo a conexão que, agora, era mais forte do que nunca. "Eu vejo você, Leonardo.
Eu vejo como você está se esforçando, como está presente. Isso significa muito para mim e para nós. Ele olhou para ela, seus olhos iluminados pela sinceridade. Eu faria qualquer coisa por você, Nanda. Por nossa família. Eu te amo, e vou continuar te amando, sempre. Embora o amor fosse evidente, Nanda sabia que ainda havia desafios pela frente. O passado não seria apagado, mas ela começava a ver o futuro com um novo olhar. Ela sabia que a confiança não seria restaurada da noite para o dia, mas havia algo em seu coração que dizia que, talvez, ela estivesse pronta para seguir em frente. No entanto, ela precisava de tempo. Para curar completamente e para deixar o passado para trás, sem carregar as cicatrizes. Afinal, havia algo maior agora, os trigêmeos, sua família. Em um fim de tarde, enquanto Leonardo e as crianças estavam no jardim, Nanda ficou parada na porta, observando-os. Era uma cena simples, mas cheia de significados profundos. Ela respirou fundo e, com um sorriso no rosto, se aproximou deles. O que está fazendo, papai? Lucas perguntou, puxando a bola que estava com Leonardo. Eu estou tentando fazer você me vencer, mas está difícil. Respondeu Leonardo, rindo. Nanda se aproximou de Leonardo, colocando a mão em seu ombro. Acho que chegou a minha vez de tentar ganhar. Ela disse, com um sorriso. E naquele momento, tudo parecia certo. Eles estavam juntos, verdadeiramente juntos, e nada mais importava. A dor do passado estava ficando para trás, e um novo capítulo se abria. Eles eram uma família agora. E, embora o futuro fosse incerto, Nanda sabia que, com amor e esforço, eles poderiam construir a vida que sempre desejaram. Essa história é uma jornada de transformação e superação. Ela nos ensina que o perdão, embora complexo e doloroso, é um passo necessário para que possamos seguir em frente e construir um futuro melhor. A vida de Nanda, marcada pela dor do abandono, dá espaço para a possibilidade de recomeço, o que, por sua vez, abre as portas para a reconciliação e para a construção de uma nova história, mais forte e resiliente. A ideia de família perfeita no final não é a perfeição utópica, mas sim a aceitação dos erros, das falhas e das dificuldades que todos enfrentam ao longo da vida. É, acima de tudo, um reconhecimento de que a perfeição não está na ausência de conflitos, mas na capacidade de enfrentá-los e superá-los juntos. Leonardo, que inicialmente cometeu um erro profundo, consegue resgatar sua dignidade e reconquistar o espaço que perdeu, não apenas por suas palavras, mas por suas ações. Para Nanda, a reflexão está em entender que, às vezes, as segundas chances não são sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre aprender a conviver com o passado, aceitando-o como parte do que nos torna quem somos. No fim das contas, a verdadeira família perfeita não é aquela que não tem falhas, mas aquela que, ao enfrentar os desafios da vida, é capaz de reconstruir suas bases a partir do amor e do perdão, com paciência e perseverança. Nanda e Leonardo mostram que, mesmo depois de profundas feridas, a possibilidade de um novo começo sempre existe, desde que haja disposição para mudar, aprender e, principalmente, amar novamente. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!